ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Então nós adoramos a Deus pela vida. Eu sempre ensinei, quando a gente vai cantar o parabéns para as pessoas, a gente fala parabéns para você, mas na verdade nós estamos falando obrigado, Senhor, pela vida, porque quem segura, quem sustenta a vida é o Senhor Deus, não é verdade? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que a nossa vida é como um fio de prata, gente, um fiozinho fininho, que a qualquer momento ele rebenta. E aí, quando rebenta, nós estamos lá, quando a gente abrir os olhos, estamos na presença do Pai. Então, se nós estamos aqui ainda, é porque o Senhor quer que a gente sirva a Ele. Amém? Então, eu louvo a Deus pela adoração, ficou linda, capricharam, ficou perfeito. Às vezes eu olho aqui e falo, será que é o pessoal da minha igreja mesmo, né? Tão bonito que fica. Eu falo, meu Deus, que bonito. E agradeço também a liderança da igreja, os vídeos, as palavras, né? Eu reconheço que tudo vem do Senhor, que tudo que dá certo vem dEle, o que dá errado somos nós. E aquele negócio, né? A gente não é perfeito, a gente sempre erra, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para nos sustentar até nos nossos erros. Porque eu sempre falo isso, a gente pode errar. O que nós não podemos é ser maldosos, né? Porque errar a gente erra. O que nós não podemos é ser maldosos, ser capciosos, fazer as coisas de propósito. Infelizmente, talvez eu já tenha até errado contra você e te peço perdão se eu errei. Mas acredite, são tropeços, são às vezes situações que a gente erra, não que a gente queira fazer. Eu queria tributar um louvor a Deus nessa noite. Será que a gente consegue? Eu queria cantar com você. Vamos adorar a Deus por tudo isso? Por mais um ano. Olha, um ano de vida, o Senhor está me colocando num patamar cada vez mais elevado, você sabe disso, né? Uma irmã falou assim para mim, eu só estou 10 anos atrás de você. Eu falei, irmã, 10 anos são 3.365 dias a menos. 10 anos. Então não é assim só 10 anos, são 3.365 dias a menos. E eu estou num patamar cada vez mais elevado, 63 anos de idade. 63 anos de idade. 42 anos de vida. Entende a idade e vida? Amém? 63 anos de idade, 42 anos de vida. 37 anos como marido. 37 anos como marido. 33 anos como pai. Janeiro vai fazer 30 anos que eu estou como pastor. E 2 aninhos como vô. Só o vô que está... Porque eles demoraram muito, por isso. Mas assim a gente vai construindo nosso ministério. Eu queria cantar um louvor a Deus, que nós nunca cantamos aqui na igreja, mas fala muito daquilo que eu já caminhei, e eu tenho certeza que você também já caminhou. Vamos ficar em pé? Eu não vou chorar, eu vou até o fim direitinho, vocês também, hein? Tá bom? Vamos cantar essa música para o Senhor. E você adore a Deus e reflita também sobre a tua caminhada. Sobre a tua caminhada. Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo. Da minha vida, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Me tira desta cova, me tira da mão e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
és o Deus da nossa vida e nós te damos toda a glória, Senhor. Ainda em pé, por favor, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Acredite, eu ainda vou pregar. Eu tinha pensado, eu falei assim, puxa, bem hoje, né, que eu podia ter ficado de folga. Mas eu já acordei bem cedinho, peguei meu carro, vim aqui para a igreja assistir o culto. E foi uma bênção. Foi uma grande bênção para mim. Lucas capítulo 8, acharam? Todo mundo sabia conhecer essa música, né? Vocês ficam escutando umas coisas meio estranhas aí, viu? Mas eu gosto também. Lucas 8. Quero ler com você a partir do versículo 42. 42, finalzinho do versículo 42, um pouquinho antes do 43. Diz assim: enquanto ele ia, acharam? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todos o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pode se assentar, por favor. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero orar porque eu espero que essa palavra fale com você nessa noite. Eu espero que o Espírito de Deus fale com você. Escute, o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu sei, você reagiu bem, mas escute novamente, o Espírito de Deus está nesse lugar. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 1, e você vê Deus com seu Espírito sobre as águas, havia um caos sobre a terra, não existia nada. A terra era sem forma, a terra era vazia, um caos. E o Espírito de Deus estava sobre aquele lugar. E uma palavra do Senhor começou a criar tudo. Disse Deus. Nesta noite, o que Ele vai falar com você pode mudar tudo na sua vida. É sempre assim, não é nesta noite. É em qualquer culto que o Senhor fale. A palavra dEle, quando Ele fala, é para que alguma coisa aconteça. Escute, por favor. Deus quer falar com você e Ele espera que algo aconteça. Deus olhou para uma massa informe de coisas e Deus disse: água, se separe da terra. E obedeceu. E Deus deu a você e a mim a liberdade para ouvir agora a voz dele, da mesma maneira que a água e a terra escutaram, e nós dizermos assim: eu quero ou não quero. A terra
e o mar não tiver opções, quando o Senhor falou, separe-se a terra das águas, elas se separaram. Mas olha como Deus, Ele não é nenhum tirano. Como Deus nos ama. Porque Deus não quer a tua obediência por medo, Ele quer a tua obediência por amor. Deus quer que você obedeça por amor, não por medo. Ele podia ter colocado uma coisinha dentro de nós que quando Ele falasse, obedeça, e todos nós obedeceríamos. Mas onde nós mostraríamos amor dessa maneira? Então, quando eu escuto a voz de Deus, eu obedeço, isso mostra amor. Por isso que Jesus falou, aquele que me ama, ouve as minhas palavras e aguarda. Porque quem ama, escuta e obedece. Eu queria orar por você nessa noite, para que a palavra de Deus, que é pregada aqui, possa entrar no seu coração e trazer um efeito de mudança na sua vida, assim como Deus falou, separe-se a terra das águas. E da mesma forma que isso aconteceu, irmãos, olha o tamanho desse planeta. E a água e a terra obedeceram. E Deus às vezes fala uma coisa tão pequena com a gente, e nós ainda queremos negociar com Deus. Por quê? Será? Talvez. Que Deus fale nessa noite com a gente. E que a gente tenha essa consciência de que o Espírito de Deus está sobre nós. Só que Ele não vai te obrigar. Ele não vai te forçar. Porque Ele espera que você faça por amor. Ele espera que você faça por amor. Tem algumas frases que eu falo para as minhas filhas. O Bispo Hernani falou numa das coisas que ele, no vídeo. Eu falo para as minhas filhas assim, nós vamos até o fim, filha. Eu ensinei minhas filhas desde pequenininha. Nós vamos até o fim. Se nós sabemos que Deus tem isso para nós, nós não mudaremos os projetos de Deus por causa das nossas dores ou das nossas dificuldades. Nós obedeceremos a Deus. Então que você escute Deus nessa noite. E que Deus fale com você. E que aquilo que está um caos na sua vida seja transformado pelo poder de Deus nessa noite. Talvez você esteja olhando e falando, minha vida está exatamente como a terra em Gênesis 1:1. Né? 1:2, sem forma, vazia. Mas mesmo que a sua vida esteja assim, o Espírito de Deus está sobre isso, as coisas vão ser transformadas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que no poder do Teu Espírito Santo o Senhor fale conosco. E que nesta noite nosso coração se incline à Tua vontade, à obediência à Tua palavra. E sejamos abençoados por sermos obedientes. Sejamos abençoados pelo Teu amor e por demonstrarmos o nosso amor por Ti. Eu peço que o Senhor use esta palavra desta noite para abençoar os meus irmãos, a minha família, a minha vida nessa noite. Aqueles que vão escutar algum dia, que o Senhor nos abençoe de forma poderosa, que o Senhor seja glorificado em nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Milhares de pessoas seguiam Jesus. Milhares de pessoas seguiam Jesus. Pessoas seguiam Jesus. Gente boa. Fale comigo, gente boa. Fala para o teu irmão, gente boa seguia Jesus. Não precisa fazer desse jeito, mas pode falar, gente boa seguia Jesus. Gente ruim também seguia Jesus, gente. Eu até hoje não consigo entender isso. Porque se você não gosta, por que você segue? Não é verdade? Tem gente que odeia Jesus. Você sabia disso? Que tem gente lá fora que odeia Jesus. Para eles, Jesus não existe, Jesus está morto. Jesus não serve para nada. Mas eles não tiram da boca Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não está morto. Eles falam que está morto, mas eles sabem que está vivo.
Mas, olha, vamos lá. Ó. Gente boa seguia Jesus, gente ruim seguia Jesus. Gente com muitas necessidades, gente sem necessidade seguia Jesus. Jesus, foi a maior influência que vocês podem imaginar. Se naquela época tivesse WhatsApp, Facebook, Instagram, ele ia bombar, gente. Jesus, eu queria falar sobre esta questão da mulher hoje e dessa questão da multidão. O tema da minha ministração nesta noite é eu e a multidão. Fale comigo, eu e a multidão. Eu quero falar com você sobre isso, eu e a multidão, porque nós estamos no meio de uma multidão. Aqui temos uma multidão onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. Eu queria falar sobre isso, sobre eu e a multidão. Porque Jesus andava no meio de uma multidão. Se você ver a colocação de Pedro, se você for olhar o que Pedro falou, veja o que Pedro fala para Jesus no versículo 45. Veja lá. Mas Jesus diz, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, o que Pedro fala? Pedro falou com seus companheiros e disse, mestre, ele não estava falando daquele momento somente. Ele estava falando dos momentos que Jesus caminhava. As multidões. Não era somente aquele momento. Mas Jesus andava sempre no meio das multidões. E você consegue imaginar, você consegue fechar os seus olhos e ver o que está acontecendo? Jesus andando, os discípulos do lado de Jesus, e as pessoas apertando Jesus e andando juntos. Só que aqui, nessa multidão, nós temos um monte de gente andando com muita necessidade, mas sem objetivo. Muitas pessoas andam com Jesus por necessidades, mas sem objetivo. Estão juntos porque estão precisando de alguma coisa. Estão juntos porque eu preciso resolver o meu casamento, então ele está junto. Estão juntos porque eu preciso ser curado, então está junto. Eu estou junto porque eu quero a salvação da minha família. Eu estou junto porque eu estou desesperado na minha alma. Eu estou junto. Tá. Essas são necessidades, mas qual o objetivo de você estar junto? Você quer ser curado? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma empresa abençoada? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter filhos salvos? Para quê? Qual que é o objetivo disso? E eu queria falar exatamente sobre isso, sobre essas pessoas que estavam juntas, apertando Jesus, mas somente aquela mulher tirou de Jesus poder. Somente essa mulher tocou em Jesus e saiu de Jesus poder. E todo mundo estava apertando Jesus, mas não era só aquele momento. Eram todos os momentos que Jesus andava, as pessoas apertavam ele. E tudo caminhava como sempre. Talvez você esteja aqui na igreja já há anos apertando Jesus. Estando perto, porque para apertar está bem perto, né, irmãos? Concorda? Talvez a gente esteja perto demais, ao ponto até de estar apertando. Mas quando é que o nosso toque, né, realmente vai fazer com que saia poder dele e ele possa fazer algo na nossa vida? Jesus é Deus. Se você quiser ouvir sobre Deus, assiste o culto dessa manhã, porque minha filha pregou sobre os atributos de Deus, foi muito lindo. Jesus é Deus. Nós temos Jesus como nosso Deus. Andamos com Jesus. Agora, qual que é a nossa condição nesse caminhar? Nós vamos ter essa experiência como a mulher teve, ou o nosso caminhar vai ser somente de andar junto e de compartilhar das experiências que a gente vê dos outros, que a gente assiste,
que nos faz estar junto. Por que você está junto? Ah, porque eu já vi milagres na vida de outras pessoas, eu sei que Jesus faz milagres. Eu queria compartilhar um pouquinho disso com você nessa noite, porque foi isso que o Espírito Santo colocou na minha vida. O que fez aquela mulher fazer parte de uma história completamente diferente de todos aqueles que estavam junto com Jesus e apertavam Jesus? O que fez daquela mulher ter uma história diferente? Eu quero te falar de algumas coisas. Talvez você lendo o texto, o Espírito Santo te traga até mais revelações, porque eu sei que Ele é poderoso para isso. Mas a primeira coisa que nós já podemos, assim, de cara, entender o que fez com que essa mulher chegasse diante de Jesus e fizesse com que a história dela fosse diferente daquela multidão, é que ela chegou perto de Jesus sabendo quem Ele era e quem ela era. Irmãos, ela sabia que Jesus era o único que podia mudar a vida dela. Ela olhou e teve um entendimento por ter ouvido falar de Jesus. Olha, essa mulher já tinha procurado tudo que podia ter procurado. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ela já tinha gasto tubos de dinheiro para tentar resolver o problema da saúde dela. Ela foi no Albert Einstein, foi no Sírio-Libanês, em São Paulo. Procurou os melhores médicos, pagou os melhores exames. Foi também em pessoas estranhas aí que podiam orar por ela. Como judia, ela não ia em coisas de feitiçaria não, mas ela podia consultar muitas coisas. E ninguém resolveu o problema dela. Até que ela escutou que um homem chamado Jesus ia passar por ali. A Bíblia não nos revela como é que ela teve essa informação. Mas a informação que ela teve foi: Ele vai me curar. Eu sei quem eu sou, o que eu tenho, qual que é o meu problema. Meu problema é incurável. Eu não tenho saída com isso que eu tenho. E Jesus é aquele que pode mudar a minha vida, é que pode mudar o que está acontecendo comigo. Eu quero que você entenda que esse é o primeiro passo para que Jesus faça alguma coisa na nossa vida. É reconhecer, é nós reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. Porque eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas chegam até Deus achando que tem direito das coisas. Tem muita gente que chega diante de Deus se achando justo. Achando que Deus, que a vida não foi injusta. Com outras palavras, achando até que foi Deus que praticou algumas injustiças na sua vida. Aquela mulher sabia quem ela era. Ela sabia o que ela carregava. Ela sabia que a morte estava sobre ela. E ela falou: Ele é o único que pode resolver o meu problema. Será que nós, nesse nosso relacionamento com Jesus, nós temos essa consciência de quem Ele é? Que Ele não é um espírito evoluído, que Ele não é um personagem aí que nós aprendemos na religiosidade e que agora Ele é o Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que agora eu o conheci desse jeito e agora eu o recebo. Será que eu entendo quem Ele é? E quem eu sou? Porque olha, eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus. Eu falei para vocês que eu tenho 63 anos de idade e 42 anos de vida. Nesses 42 anos com Jesus, que eu ando com Jesus, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu entendo quem Ele é, pior fica a coisa para mim. Mais eu me vejo como pecador, mais eu vejo minha sujeira, mais eu vejo meus limites, minha pequenez. E aí eu tenho que olhar para Ele e receber dEle força. E aí eu vejo que tudo vem dEle, é para Ele, é por meio dEle. Mas se eu não entendo isso, eu acho que Jesus tem a obrigação de fazer as coisas para mim. Que é Ele que tem que mudar as coisas da minha vida. Uma vez eu vi
o depoimento de um filho, infelizmente, era uma pessoa até que andava com a gente. Foi logo no início do meu ministério. Ele bateu no pai, no pai e foi para cima da mãe. E ele disse assim: vocês têm obrigação de me sustentar e de me educar. Meu pai já era de idade. Sabe, esse sentimento que eu estou falando que talvez te escandalize, muitas vezes está dentro da nossa alma. Onde nós olhamos e achamos que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa na nossa vida. Tem obrigação. Não, se eu não tenho filhos, Ele tem que me dar um filho. Mas por que Ele vai te dar um filho? Não, está escrito na palavra dele que Ele não vai deixar estéril. Ele vai fazer da estéril mãe de muitos filhos. Está escrito. Isso é o que Ele garante que Ele faz. Mas Ele vai fazer isso com você? Bom, Ele pode fazer comigo. Sim, Ele pode fazer com você por causa do amor dEle, por causa da graça dEle, por causa da misericórdia dEle. E não porque Ele é obrigado a fazer. Eu preciso entender quem é esse Jesus que vai me salvar. Ele me salvou da morte. Ele entrou na minha vida e me salvou da morte. Eu estava indo para o inferno. Irmãos, nessa minha caminhada com Jesus, o dia que eu entendi que eu estava indo para o inferno, porque eu não sabia para onde eu estava indo. Eu fui um jovem que cresci no meio de tanta religiosidade, de tanto misticismo, de tanta informação, uma confusão. Era uma coisa que se misturava com outra e outra que se misturava com outra. Eu nem sabia o que eu acreditava. Quando eu ouvi falar que Jesus perdoava os meus pecados e que eu tinha pecado e que eu ia para o inferno, quando eu entendi que eu falei, eu preciso de uma saída, eu preciso de alguém que me perdoe, eu preciso de alguém que me salve. Quando eu vi que era Ele, eu não só dei minha vida para Ele. Eu não só pedi para Ele entrar na minha vida, mas eu quero que Ele me cure de tudo isso. E esse meu andar com Jesus em todos esses anos, não é porque eu sou melhor que você, não. Pelo contrário, irmãos, eu acho que eu sou mais pecador que você, porque eu preciso muito dEle. Eu não saio de perto porque eu preciso. Eu o busco porque eu necessito dEle. Porque eu sei que Ele é a única solução para a minha vida. Eu sei que Ele é o único que pode arrumar as coisas na minha vida, que pode me ajudar nas minhas situações. Eu não tenho outro. E quando você se encontra com Jesus e você procura Ele nessas condições, você começa a estar pronto para ver milagres. Nas áreas da tua vida financeira, na sua área emocional, na sua saúde, na sua família. E você começa a ver uma construção que Deus começa a fazer. Um monte de gente apertando, mas o Senhor vai tratar com você, porque você entende quem Ele é e você sabe quem você é. Não é uma religião. Não é simplesmente de falar assim, Jesus entra no meu coração. Tudo bem, se Jesus entrou no seu coração, você vai para o céu, nós vamos para o céu, amém? Ele disse isso, que nós iríamos para o céu. Agora, nessa caminhada, fala para o teu irmão, nessa caminhada, você está me entendendo? O Espírito Santo está falando com você? Você está me entendendo que nessa caminhada, Jesus já está com a gente, nós já sabemos quem Ele é, você já sabe que Ele é Deus, você sabe que Ele é o Deus da tua casa, o Deus da tua família. Você sabe que Ele é a melhor coisa para você. Mas nessa caminhada, ou você vai receber algo, ou você só vai ficar apertando e vai andando no meio da multidão, das multidões. Porque toda hora entra e sai, toda hora tem gente que vai entrando e saindo, vai vendo e vai saindo. Tem gente que começa a acompanhar aqui e já não acompanha mais lá. Entende? Eu preciso entender quem Ele é. Jesus é tudo para mim. Jesus está acima da minha família. Porque eu tendo Jesus acima da minha família, eu teria uma família abençoada. Se a minha família estiver acima de Jesus, a minha família passa a ser o meu Deus.
Entendeu? Tudo aquilo que está acima de Jesus é a minha idolatria, é a minha adoração a algo. Tudo. Se Jesus está acima da minha família, a minha família vai ser abençoada. Se Jesus está acima dos meus negócios, os meus negócios serão abençoados. Se Jesus está acima da minha vida, a minha saúde será abençoada. Mas eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber que eu preciso dele em tudo, em todas as áreas. E eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso dele. Eu não preciso dele somente quando a coisa está ruim, porque senão eu entro na multidão e começo a apertar. E por que você está com Jesus? Eu estou com Jesus porque eu tenho que vir na igreja de domingo. Eu venho nos cultos porque eu preciso ouvir a palavra. Não, irmãos, você vem no culto porque você ama Jesus, porque você precisa dele. Você não vem no culto só porque você vem no culto, eu quero adorar a Deus. Não é uma questão de adorar a Deus. Escute, eu não quero te chocar, eu não quero te entristecer. Eu sou um pai espiritual. Mas você vindo adorar ou não, ele continua sendo glorificado. Ele continua sendo Deus. Você vindo adorar ou não, ele continua sendo Deus. Quando a gente vem, a gente vem porque a gente precisa dele. Eu preciso dessa comunhão, eu preciso eu estar junto com Ele, eu preciso cultuá-lo, eu preciso. Porque parece muitas vezes que eu estou vindo aqui para fazer as coisas, porque se eu fizer Ele vai se agradar de mim. E é uma verdade. Mas eu estou vindo aqui porque eu preciso, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou sem Ele. Mas quando eu venho eu não adoro, eu não agrado adorando? Lógico que adoro, o pai gosta de ver os filhos em casa. Hoje minha filha estava em casa, meu genro estava em casa, é uma delícia ter a família em casa. O pai se agrada quando você vem em casa, mas a pergunta não é sobre o pai, porque o pai é perfeito. O nosso Deus é perfeito. Quem não é perfeito somos nós. Nós precisamos fazer a pergunta, por que eu venho? Qual é o meu relacionamento com Deus? Quando eu sair por aquela porta, quem Ele é para mim? Quando eu saio por aquela porta, eu estou no meio da multidão, eu sou aquele que realmente está mudando uma história. Eu sou aquele que quando eu estou com Ele, Ele vai olhar e vai falar, está saindo poder de mim. Está saindo poder de mim. Porque no meio da multidão, só essa mulher teve a história transformada. Logo depois nós vamos ver Jairo tendo a filha dele ressuscitada. Mas eu preciso entender isso. Porque a nossa alma nos faz muitas vezes entender que eu vim à igreja e Deus vai se agradar porque eu vim à igreja. Sim, Ele vai se agradar. Mas você precisa entender que você precisa dEle. Nós precisamos dEle. Nós o amamos, nós o queremos, nós o desejamos. Isso faz a diferença. Eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu viver sem Ele, para onde eu vou? Se eu viver sem Jesus, irmãos, eu não vou para o inferno, porque Ele já está no meu coração. Se eu viver para Jesus, se eu viver sem andar com Jesus, eu não vou para o inferno. Ele já está no meu coração. Eu vou viver no inferno aqui na terra. Eu vou fazer da minha vida um inferno sem Jesus. Sem Jesus, eu vou começar a fazer aquilo que eu quero, que a minha carne quer. Mas com Jesus, sabendo quem Ele é e quem eu sou, eu vou buscar fazer a sua vontade. Essa mulher sabia quem Ele era. E sabia o que estava acontecendo com ela. Ela olhou e falou assim, eu vou morrer. Eu não tenho muito tempo se eu continuar com essa doença. Ela tinha uma hemorragia. Ela iria morrer. E ela falou, só Ele pode mudar a minha vida. Meus irmãos,
Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Ele é o único que pode mudar as situações da nossa vida. Mas isso não pode ser somente no aperto. Tem que ser algo constante. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Tem uma segunda coisa que eu acho tremenda na vida dessa mulher. Porque você já tentou chegar perto de alguém no meio de uma multidão? Eu fui, há mais ou menos um ano atrás, eu estive em Brasília, num evento que um dos pastores grandes do nosso Brasil fez para oração lá em Brasília. E eu fui, peguei um ônibus em Ribeirão Preto junto com os irmãos de Ribeirão, pastores e líderes, e fui chamado para estar junto e fui. Aí chegou lá uma multidão, lógico, tinha gente que não acabava mais. Um trio elétrico enorme, e chegou várias autoridades. Não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Chegaram várias autoridades. Nosso ex-presidente também chegou, subiu no carro de som. Mas eu não conseguia nem chegar perto do carro de som, de tanta gente. E às vezes eu estava parado, já tinha ocupado um espaço, irmãos. E me empurravam e me tiravam dali. Eu falava, meu Deus, que ousadia. Porque quando você quer chegar perto de alguém, você empurra, você faz o que você tiver que fazer. Como eu não estava muito afim de chegar perto, me empurrava, eu dava espaço. Aí vinha alguém, começava a me encostar, eu dava outro espaço. Vinha outro, eu dava outro espaço. Mas quem queria, essa mulher, irmãos, ela mostra uma segunda coisa. Ela não só sabia quem era Jesus e o que estava acontecendo com ela, mas ela se esforçou para alcançar o que ela queria. Ela o quê? Jesus falou assim, o reino dos céus é tomado por esforço. E quem não se esforça, não se apodera dele. Eu já falei isso aqui algumas vezes. As coisas mais simples que você precisa para a tua vida, Deus vai te dar. Saiba disso. Mas aquilo que você quer, você vai ter que lutar por ela. Você está entendendo? As coisas que você necessita, pode ter certeza o Senhor vai te dar. Mas aquilo que você quer, você vai ter que lutar por elas. E aquela mulher, ela olhou e falou assim, eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou, e eu vou até Ele. Ela determinou essa caminhada. Ela falou, eu vou tocar nele. E para tocar nele, eu vou ter que empurrar essa multidão. Irmãos, vocês não entendem isso, porque isso na nossa cultura é a coisa mais simples do que eu estou falando. Eu vou chegar até o Claudemir, eu vou empurrar vocês aqui. Tudo bem, ninguém vai entender isso como algo normal. Mas uma mulher tocar em homens, na cultura que nós estamos falando, oriental, é um absurdo. É algo chocante. E ela olhou e falou, não me interessa, eu vou tocar. Então ela se esforçou. Eu entendo, irmãos, que hoje nós como crentes, nós precisamos entender mais sobre a questão do esforço. Porque muitas pessoas, elas esperam que Deus faça tudo. E às vezes só porque uma coisa não deu certo, a outra não deu certo, ela já abandona. Há mais de 30 anos atrás, eu lembro que eu fiz uma pregação falando do descartável. Eu vim a minha época, irmãos, é da época das canetas, tinteiro, caneta de pena, caneta que você tinha e guardava. Hoje não, tudo é descartável, é caneta que você acabou, joga fora. Tudo joga fora. Essa ideia do descartável vem sobre nós. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, também não consegui. Tudo bem. Essa mulher não pensou assim. Davi não pensou assim. Davi olhou e falou assim, tem óleo sobre a minha cabeça. Foi só cair óleo sobre a cabeça dele, tudo começou a entornar, o caldo começou a entornar. Começou a dar tudo errado. Ele passou a ser perseguido. Mas ele desistiu?
Não, ele se esforçou para alcançar aquilo que estava sobre ele. José, um pouco antes, tinha uma palavra de que as estrelas, os irmãos se dobrariam diante dele, o sol e a lua também. O que ele fez? Ele desistiu? Porque tudo começou a dar errado. Não. Ele olhou e falou assim, não, eu sei o que está sobre mim. Ele perseverou. Nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas, elas encontram problemas, elas abandonam por causa de situações. Vão vendo certas situações que vão acontecendo, elas, não. E vai abandonando. Quando você age assim, você está passando uma informação para a tua família, para os teus filhos, que é assim que tem que ser. Amanhã, você não entende aquilo que o pastor Cláudio Duarte falou. O pastor Cláudio Duarte falou e está sendo, o que ele falou, que coisa absurda, né? Nós vivemos um tempo que os pais colocam os filhos no asilo e levam os cachorros no shopping. Aí você fala assim, nossa, mas que absurdo. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Uma geração mostrou que não tem por que lutar pelas coisas. Não tem por que ir até o fim. Não tem por que olhar e falar, eu quero isso. Eu estava falando com um irmão, né? Eu falei para eles, às vezes a gente fala assim, os jovens não sabem nada. Puxa, os jovens de agora brincam, né? São Nutella, geração Nutella. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. A culpa dessa geração não é deles, é nossa. É nossa. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. O que aconteceu com teu pai quando ele tinha 14, 15 anos? Ele trabalhava ou não? Sim ou não? Trabalhava muito. Ele trabalhava com 14, 15 anos? E o que ele fala hoje? Quando eu era jovem, eu com 14, 15 anos eu trabalhava. Sim ou não? Agora chegou a nossa geração. A nossa geração olha e vê os filhos com 18, 20 anos, a gente fala, você não precisa trabalhar, vai estudar. Não é isso que a gente fala? Vamos, gente, não é isso que a gente fala? Você não precisa trabalhar, você vai estudar. Aí o cara sai agora do estudo com 20, 22 anos, ele vai casar, ele não sabe pregar um prego. Não sabe pregar um prego. Aí você fala, esse menino não sabe fazer nada. Quem é o culpado? O pai. Não é a geração. Somos nós. Porque nós poupamos essa geração de experimentar aqueles que eles deviam ter experimentado. Mas você quer o quê? Então, apóstolo, que os nossos filhos fossem trabalhar com 14, 15 anos? Bom, se você não quer que teu filho trabalhe com 14, 15 anos, dê a ele experiência para ele aprender a fazer as coisas. Aqui na igreja tem o Rodrigo que está trabalhando. Cadê o Rodrigo? Está aqui? Eu ia falar mais mal dele, mas já que ele está, eu vou falar menos. Falar menos mal dele. Rodrigo trabalha com a gente. Eu falo assim, você vai casar, Rodrigo? Ele fala, vou casar. Está vendendo um amendoim que não acaba mais, irmãos. Cadê a Tuane? Quer casar com aquela moça bonita lá. Aí eu falo para ele, Rodrigo, vai lá fazer feijoada. Sabe o que é feijoada? Mexer concreto. Vai ter que fazer alguma coisa. Sobe na escada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Precisa aprender. Precisa aprender. Não se trata de ser homem ou não. Se trata de se esforçar para poder chegar em algum lugar. Nós precisamos gerar isso no nosso meio. Nós precisamos resgatar essas questões de ir até o fim. De nos esforçarmos. De dar valor às coisas. Essa mulher, ela olhou... Olha, se você quer que Jesus passe para você poder, no sentido de coisas acontecerem na sua vida, você tem que se esforçar, meu irmão. Você tem que entender que, eu sei que nós viemos de um ensino, e eu creio nesse ensino, e continuo ensinando isso, de que Deus nos ama. Deus, não há nada que você faça que Deus vai te amar mais ou menos. Ok? Se você fizer muito, Ele te ama. Se você fizer pouco, mas a tua experiência vai te levar a um novo nível com Ele.
Ele continua te amando, mas a tua experiência vai fazer você ter um relacionamento melhor. E para isso você precisa se esforçar. Para isso você precisa pagar um preço. Você precisa olhar e falar assim, eu preciso de mais. Nós estamos vivendo uma geração que canta. Então, como que é que a gente canta? Vamos lá. O Coliseu não venceu a igreja, como que é? Os leões não parou a igreja. Nós não cantamos isso? O inferno não parou a igreja do Senhor. Aí chove, o irmão não vem, chove e já não vem mais na igreja. Eu olho e falo, ficou frio. Eu não vou na igreja hoje. O Coliseu, não, Coliseu, leão. A gente canta um negócio desse, e esfriou. Ai, não vou na igreja. Está frio. Vocês estão entendendo? Amém? Como é que a gente quer que os nossos filhos, a nossa geração, vejam milagres, se eu não estou disposto a ver o milagre? Se eu não estou disposto, eu não estou afim, eu não estou pronto para ver. Eu só fico andando no meio da multidão. Fale comigo assim, eu e a multidão. Pergunta para o teu irmão, onde nós estamos da multidão? Onde nós estamos? Quem que nós somos no meio dessa multidão? Quem nós somos? Aqueles que estamos cantando, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, mas se esfriar eu já não venho no culto? Se eu tiver um problema no meu trabalho eu não venho no culto? Se eu tiver um problema de saúde? Gente, o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu vou pegar as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Existem marcas que eu estou falando da minha vida, que você ficaria chocado se você visse. Você acha que é fácil, nesses 42 anos de idade, de vida com Jesus, tomar decisão com a minha esposa e falar assim, nossa filha está com febre, mas nós vamos no culto? Vocês acham que é fácil isso? Vocês acham que... Não estou falando se é certo. Eu estou falando, vocês acham que é fácil? Porque talvez o certo seja errado para você, para mim, diferente. Mas eu estou falando, olhe para mim, vocês acham que é fácil para mim? Mas cada um vai chegar onde quer. Cada um vai chegar aonde quer. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o preço que eu preciso pagar. Os nossos filhos estão assistindo isso. Eles estão vendo qual é o poder de Deus que está chegando na nossa vida. Porque tem pai que só sabe falar de problema. Só problema, é só problema. As crianças vão crescendo no meio de um problema. Aí elas vêm à igreja e falam, não tem solução isso. Meu pai é um problema. Minha mãe só tem problema. Por que eu vou na igreja? Aí ele vai para o mundo, vê um professor cabeludo, maconheiro, falando de socialismo, e que lá é a melhor coisa do mundo. Ele começa a acreditar nesses caras. Por quê? Porque eles olham para a nossa vida e falam, não, só tem problema. Não tem dinheiro, não pega isso, não faz aquilo, não dá, não. E aí no domingo nós estamos aqui na igreja. O Coliseu não parou a igreja. Irmãos, tem discurso que não vai funcionar. Nessa multidão, todo mundo está andando junto. Está todo mundo empurrando. A diferença é o meu propósito no meio de tudo isso. Eu quero tocar. Eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou. Eu preciso dEle. E eu vou me esforçar para que agora coisas lindas aconteçam na minha vida. Eu vou me esforçar para que o meu casamento seja abençoado. Lembra que eu falei? A multidão caminha por necessidade, mas não porque tem objetivo. Qual que é o meu objetivo de eu ter um casamento bonito? Meu objetivo é fazer com que minhas filhas vejam que o nosso casamento é bonito, elas queiram ter um casamento bonito e sejam abençoadas nos seus casamentos. Por que eu quero ter filhas abençoadas? Para que elas gerem filhos abençoados e elas tenham uma geração abençoada.
O meu esforço, eu tenho necessidades, como todo mundo no meio da multidão, mas eu tenho o meu objetivo. O meu objetivo é engrandecer a Deus em todas essas coisas. E quando eu entro nesse caminhar, eu começo a experimentar a graça de Deus. Eu começo a experimentar as bênçãos de Deus no meio da minha família. A misericórdia dele. Porque, irmãos, o que eu já errei, vocês não têm ideia do que eu já errei. Como pastor. Mas Deus sabe da intenção do nosso coração. Uma vez eu escutei, nós tínhamos uma cantata que nós cantamos aqui na igreja durante alguns anos, chamada Deus Conosco. Do pastor, qual que era o nome dele? Esqueci o nome dele. E ele falava uma frase assim, antes de começar a cantata, ele falava assim: Deus é tão bondoso que Ele sabe que nós cometemos erro, mas pela sua bondade Ele consegue ver qual é o nível desse erro, quando nós fazemos as coisas por bobagem, por errarmos, por não sabermos, por tontice, mas não por maldade. Eu quero o milagre de Deus na minha vida. Eu quero chegar nos meus 100 anos, né, velhinho, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus para as pessoas e olhando para trás e ver você abençoado. Ver você com a tua família abençoada, ver você dando certo. Ver a minha casa e falar: as promessas do Senhor são verdadeiras. Eu quero. E eu vou me esforçar para isso. Você pode muitas vezes não gostar do que eu falo aqui. Às vezes nem eu gosto do que eu falo. Estou falando sério. Tem coisa que às vezes eu falo, meu Deus, por que eu fui falar isso? Isso é para mim. Mas nós temos que nos esforçar para fazermos o que Deus quer. Para alcançar o que Deus tem para nós. Mas tem a última coisa. Tem a coisa mais importante aqui. Porque Jesus falou, é a coisa mais importante. Ele falou: a tua fé te salvou. Fé é a questão chave de tudo isso. Eu sei quem Ele é, fé. Eu sei quem eu sou, fé. Eu vou me esforçar para chegar, porque eu vou chegar, fé. E a hora que eu tocar, eu vou ser curada. Fé. Tudo fé. Existem algumas interpretações. Pastor Marcelo, você que gosta disso. Existem algumas interpretações. Fala lá em Malaquias capítulo 2, 4:20 ou 4:2, eu não me lembro. Que fala que quando vier o Messias, vai sair o sol da justiça. E esse sol da justiça que o Messias vai trazer é como se fosse as asas de uma ave. E que essa asa, está no hebraico, seria a ponta. E que Jesus estava carregando, então, a sua veste com pontas. E essa mulher, então, sabendo de Malaquias, tocou nas pontas das vestes de Jesus. Olha, irmãos, pode ser verdade. Pode ser verdade. Quem sou eu para falar que isso não é verdade? Mas isso é tudo inferência. A gente está colocando uma coisa dizendo que é outra. Vimos uma coisa num texto e estamos aplicando em outra. Não existe aqui nenhuma colocação dessa. Pelo contrário, nós temos o contrário. Nós temos uma mulher que nunca viu ninguém tocando na veste de ninguém e ela criando essa situação. Ela criando uma situação dela. Hoje a gente fala assim: se eu tocar em Jesus, se você falar tocar em Jesus, porque você viu essa mulher tocando, por isso que você fala em tocar. Ela não tinha visto ninguém fazendo isso. Foi algo dela, da fé dela, da ginástica dela, mental, em olhar e pensar assim: eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, eu vou chegar até Ele, mas e quando eu chegar, o que eu vou fazer? Eu vou tocar nele. Eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Fé. Você está se esforçando por algumas coisas e você precisa ter fé de que isso vai mudar mesmo. Amém?
Não adianta você ficar se esforçando e você não acreditar. Eu já falei isso alguns anos atrás. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, você acha que Deus vai acreditar? Eu já preguei isso quando eu ministrava a oferta. Eu falo, se a oferta que eu vou dar não mexe o meu coração, você acha que vai mexer o coração de Deus? Porque eu não estou falando de valor. Eu estou falando daquilo que me importa. E sabe a diferença, amém? Eu não estou falando que eu tenho que dar um valor que isso mexa comigo. Não, às vezes não é a questão da quantidade, mas é aquele momento. O que eu estou dando, isso mexe comigo. Isso aqui tem importância para mim. Eu sei que isso vai ser importante para a obra do Senhor. Eu vou participar, eu vou fazer. É a forma como eu faço. Se isso mexe comigo, vai mexer com Deus. Porque isso é uma demonstração de fé. Se eu simplesmente dou dinheiro, se eu simplesmente vou na igreja, eu estou andando no meio da multidão. Eu estou vendo milagres, eu estou vendo coisas acontecer, eu estou vendo um monte de gente sendo... Mas eu continuo sem minhas experiências. Meu irmão, você tem que ter sua experiência com Jesus. Você tem que tocar nele e ver poder na tua vida. Isso precisa acontecer entre nós. Milagres, escute o que eu vou dizer, milagres não é para o mundo. Às vezes a gente fala assim, se alguém for curado, puxa, vai ter um monte de gente lá fora que vai se converter. Não vai nada, irmãos. Você sabe quem foi o homem que mais fez milagres sobre a terra? Quem foi? Jesus. Fala para o teu irmão, foi Jesus. A Bíblia diz que tudo que ele fez não caberia nos livros. João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam nos livros. Então quem fez mais milagres sobre a terra? Jesus, amém? E nós temos um punhado de gente lá fora, 3/4 do mundo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões são cristãos, 3/4 não acreditam em Jesus, apesar de ele ter feito todos os milagres que ele fez. Mas então os milagres são para quem? Para nós, irmãos, para fortalecer a nossa fé. Porque a gente vê um milagre e a gente fala, uau, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Amém? Mas eu tenho que querer que aconteça comigo também. Porque se eu só ficar vendo, eu faço parte da multidão. Fale comigo assim, quem eu sou no meio da multidão? Pergunta para o teu irmão, quem é você no meio da multidão? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera que teu casamento seja abençoado? Se esforce. Veja quem você é. Começa por aí, começa a ver quem você é. Quem eu sou? O que está acontecendo? Por que eu estou tratando assim minha família? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Comece olhando para você, quem você é. Veja quem é Jesus. Se esforce e acredite que vai mudar. Tenha fé de que vai mudar. Nessa nossa caminhada, todos esses anos que eu tenho andado com Jesus, eu tenho fé em muitas coisas. Eu estou esperando muitas coisas. E vou até o final da minha vida esperando. E quando chegar no céu eu vou falar, acabou, cheguei. Mas enquanto eu não chegar, eu estou esperando. Teve um pastor, fecha a sua Bíblia, teve um pastor que eu gostava muito, hoje ele está endemoniado, mas na época que ele era jovem, ele ensinava, e teve uma frase que ele falou que eu nunca mais esqueci. Tem muitas frases que eu tenho assim no meu coração, que eu peguei de homens de Deus, e eu guardei. Uma delas é, a vitória da esperança não é vencer. A vitória da esperança é não cansar. Entendeu? A vitória da esperança não é vencer, porque quando você venceu, acabou a esperança. Você já recebeu. Qual que é a vitória da esperança? O que mantém uma esperança viva? É você não cansar. Fé é a certeza das coisas que se esperam.
Fé são convicções. Não é fácil você ter um filho com 2, 3 anos e você olha e fala, como é que vai chegar? Quando casar, vai casar na igreja do Senhor ou vai estar perdido? Vai casar virgem ou vai casar machucada, com marcas? Vai casar como? Aí você tem que olhar e falar assim, vai casar abençoada. E agora você vai se esforçar. Você sabe quem você é. Você sabe quem é Deus. E você vai se dedicar para que aquilo dê certo. E sabe o que vai acontecer? Escute, olhe. Sabe o que vai acontecer quando você faz isso? Vem poder sobre nós. Porque não somos nós que fazemos, é Ele. Porque quando dá certo, nós damos toda a glória a Ele. Não é você. Quando eu chego no final e eu vejo algumas coisas que acontecem na minha vida, como hoje minha família, eu falo, foi Ele. É poder dEle. Eu falei para você, eu já passei tudo dos 30. Você não está seguindo um homem, que sou eu, que tem a experiência de 2, 3 anos. Eu não estou aqui hoje e daqui 5 anos eu vou embora. Eu estou aqui há 28 anos. 42 com Jesus. 37 de casado, com a mesma mulher. Graças a Deus. Eu não sei como que os outros conseguem ter 2. Uma é uma bênção, 2 já vira uma confusão. Né? 33 anos como pai, sabe que você ter 30, sabe que é você escutar tua filha falando, você sabe que tem muitas filhas, filhos de pastores, que não ficam com seus pais, por causa de erros, problemas. As minhas filhas estão aqui. Aí você vai falar assim, apóstolo, eu olho para Jesus, o apóstolo Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Eu não posso falar para você hoje ser de meu imitador, eu ainda estou muito longe do apóstolo Paulo. Mas eu posso te dizer assim, olhe para algumas coisas, porque algumas coisas da minha vida estão funcionando. Olhe, veja que é necessário saber quem nós somos. Quando você sabe quem você é, você não consegue ficar apontando o dedo. Você começa a ter mais compaixão das coisas. Se esforce. Não abandone as coisas. Teu casamento está com problema. Você vai ver Deus resolver isso. Vai sair poder dele para resolver isso. Teus filhos estão com problema? Se esforce. Você vai ver Deus manifestar poder para abençoar a sua casa. Seja seus negócios, seja a sua saúde, se esforce e tenha fé. Você vai perseverar naquilo até você ver Deus mudar aquela situação. Amém? Fale comigo assim, eu no meio da multidão. Agora você responda, quem você é no meio dessa multidão? Você é como essa mulher? Vamos ficar em pé, vamos orar? Porque você pode dizer nessa noite, eu quero ser como essa mulher. Irmãos, tem alguns personagens que Deus colocou na palavra que a gente não sabe nem o nome. Essa mulher é uma mulher que a gente não sabe o nome. Mas fique tranquilo, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos encontrar ela lá. Aí nós vamos falar, era você. Era eu. Não, falar, que bênção, você foi uma bênção na minha vida. Você me tirou da multidão para ser uma pessoa diferente. O que Deus fez com você transformou minha vida. E olha, se a vida dessa mulher transformar a tua vida, você vai transformar a vida de outras pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Eu queria que você colocasse teu coração agora diante de Deus. Que você falasse para Deus, Senhor, quantas vezes eu entrei na tua presença achando que eu tinha direitos. O Senhor é Deus. E eu preciso de Ti.
Pai, a gente vem aqui para te adorar, Pai. A gente vem aqui para ouvir a tua palavra. A gente vem aqui, Senhor, para cantar louvores ao teu nome. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que sem o Senhor nós vamos fazer tudo errado. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor é aquele que quando fala, tudo se faz. O Senhor é aquele que criou os céus e a terra. Não há ninguém como o Senhor. Uma palavra tua muda todas as coisas. Senhor, nós queríamos ouvir nesta noite aquilo que o Senhor falou para essa mulher. Vai, porque a tua fé te curou. Nós queremos, Senhor, ver isso no meio da nossa casa. Nós queremos ver isso no meio da nossa família. No meio daqueles que não sabem quem o Senhor é. Nós queremos ver a salvação da nossa família, dos nossos filhos. Senhor, ainda que possa parecer impossível aos olhos humanos, nós cremos que o Senhor vai transformar, que os filhos retornarão, que a família será salva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essas são as tuas promessas. Senhor, nós nos esforçaremos para isso. Senhor, nós não abriremos mão da tua palavra, da tua verdade. Faz a tua obra em nós, Senhor. Salva a nossa família, Senhor. Traz amor entre nós, para que no meio desse amor o Senhor se manifeste. Traz crescimento para a igreja, Senhor, para que no meio desse crescimento nós possamos ir mais longe. Traz amor, Senhor. Traz amor pelo Senhor, amor pela tua obra. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quebra toda ação de mamon, Senhor, sobre a nossa vida. Quebra toda a obra de Satanás, que nos faz colocar o nosso coração naquilo que não é teu. Faz colocar o nosso coração, Senhor, no ouro, na prata, aquilo que os bichos corroem, que a traça corrói, que a ferrugem consome. Senhor, nós queremos colocar o nosso amor no Senhor e sabermos ser bons mordomos e administrador de tudo que o Senhor nos dá, para que por meio de tudo que o Senhor nos dá, o Senhor seja glorificado. E assim nós possamos ver o teu poder e nos fazer crescer, e multiplicar, em sermos mais usados pelo Senhor. Senhor, quebra esses paradigmas no nosso coração, quebra as mentiras de Satanás, Senhor, que nos faz muitas vezes ficar cantando coisas que não são verdades. Senhor, nós queremos cantar o que é uma verdade. Nós queremos, como essa mulher, Senhor, entender quem nós somos. Porque nosso coração, Senhor, não se inclina ao que é santo, o que é justo. Nós precisamos do teu Espírito. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor. Fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés. Ó Deus, não deixa os nossos joelhos vacilarem, Senhor. Não deixa o nosso coração se inclinar à incredulidade, Senhor. Não deixa o nosso coração, Senhor, se inclinar à dúvida. Nós queremos ter certeza de que aquilo que nós esperamos no Senhor vai acontecer. Que basta tocar no Senhor, um milagre vai acontecer. Senhor, gera esse milagre no coração desse meu irmão. Gera esse milagre no coração da minha irmã, Senhor. Mas começa, Senhor, se revelando a nós. Começa, Senhor, mostrando a tua grandeza, para que nós possamos enxergar quem nós somos, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, que nós precisamos de Ti, que a nossa vontade não pode ser a nossa, mas tem que ser a Tua, que qualquer coisa que seja pecado está fora da Tua vontade, e se está fora da Tua vontade, todo o resto do plano está errado. Casamentos, negócios, seja o que for, Senhor, se tiver errado, não vai prosperar. Nós queremos um casamento santo, nós queremos famílias santas, nós queremos nos esforçar pelo certo, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Oh Espírito de Deus, nós queremos Te tocar, Senhor. Nós queremos Te tocar, nós queremos experimentar desses milagres. Nós queremos
não é caminhar, ó Deus, com necessidades, mas nós queremos caminhar com projetos, com entendimento de onde vamos chegar. Meu irmão, eu quero te ajudar em algumas coisas aqui, deixa eu te ajudar. Onde você vai chegar com a tua família? Fale para Deus agora, fale, pode falar. Eu vou pegar um exemplo aqui, fique com seus olhos fechados. Eu vou pegar um exemplo aqui, do Edi Carlos e da Aline. Casaram, eu vi o casamento deles, jovens. E hoje eu vejo os meninos deles, eu vejo o Dani, o amor que o Dani tem pelas coisas do Senhor. Não estou falando de perfeição não, porque nossos filhos não são perfeitos como nós. Eu vejo o amor dele, o desejo, os filhos crescendo no Senhor. Irmãos, é necessário esforço. É necessário esforço. Eu vejo os resultados hoje. Eu vejo a Bianca casada, bem casada, profissionalmente crescendo. São esforços. É necessário esforço. Se nós não nos esforçarmos, não vai chegar. Mas esse esforço é para tocar nele, porque o poder tem que vir dele, senão a coisa desmorona, meu irmão. Eu estava falando com um jovem esses dias, eu falei, irmãos, eu já vi Casas Bahia não, eu já vi Casas Pernambucana quebrar, eu já vi Mesba quebrar, eu já vi Mapping quebrar, eu vejo banco quebrando, eu vejo coisas aí que hoje existe e amanhã desaparece, mas aquele que coloca a sua confiança no Senhor, esse permanece, eles são como um monte de Sião. Vai passar o tempo e a nossa história vai ficar, de geração a geração, aquilo que Deus começou em nós, Ele vai completar, e o que Deus começa e Ele completa, é para o bem da nossa geração. Então agora eu quero que você pense, o que você quer da sua família? Pensa em onde você está, eu quero orar por isso, você vai orar também. Onde vai chegar a tua casa? Eu não estou falando como ela está hoje, eu estou perguntando onde você quer chegar com a tua família. Porque você está no meio da multidão, você está apertando Jesus porque você quer alguma coisa da tua casa, não quer? Então o que você quer para a tua casa? É isso que você quer? Sabe quem Ele é? Sabe quem você é? Você vai se esforçar e você vai ter fé, porque isso vai mudar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor a nossa casa, os nossos filhos, e nós conseguimos ver que tudo isso vai mudar. Vai mudar. Toca, Senhor. Toca, Deus. Você pode falar isso para o Senhor? Senhor, toca. Se eu tocar no Senhor, vai mudar. E agora eu peço que você vá chegando perto do Senhor. Comece a caminhar. Talvez hoje seja o seu primeiro passo. Tem gente na tua frente, tem gente te empurrando. O diabo não quer que você chegue lá. Talvez você já se sinta fraco e cansado, porque você já sangrou demais. Talvez você se sinta cansado, sem força, porque você já sangrou demais, você já gastou o que você tinha que ter gasto. Mas você não vai desistir, você vai chegar lá. E a hora que você tocar, você vai ver um milagre na tua vida. Senhor, dá força para esse meu irmão, dá força para essa minha irmã, para esse negócio, para os negócios dos seus filhos, para a família, para essa saúde. Meu irmão, segura firme na tua saúde, o Senhor vai mudar essa tua história. Não há mal que perdure, o Senhor vai mudar a tua história e você vai dar testemunho da mudança. Eu estava conversando com a irmã aqui na frente, qual que é o nome dela, Adri, da tua mamãe? Dona Maria José. Quantos por cento do teu rim estava funcionando? 22%. Quantos? 18? 22. E agora? Estava funcionando 28% do rim dela. 2 anos. 2 anos. E agora está funcionando 97% do rim dela. 97%. Ainda faltam 3%. Ainda faltam? Eu não estou falando de uma unha, irmãos. Estou falando do rim dela. Sabe quantos anos? Quantos anos?
Ela só tem um rim, e esse rim estava parando, ela ia começar a hemodiálise. Fazem 2 anos que eu escuto ela falando desse sofrimento. E sabe o que eu falo para ela? Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Agora, você acha que é fácil para mim ver uma irmã, uma filha de Deus, e ver que ela já tem, ela tem mais de 3.365 dias na minha frente? Você acha que é fácil? Mas eu tenho que acreditar, porque eu já vi Deus fazendo isso em mim. Então vai fazer nela também, e vai fazer em você também, e vai fazer em você também, e vai fazer em você também, vai fazer em qualquer um que tocar nele. Mas precisa se esforçar. Mas você quer que aconteça de hoje para amanhã? Pode acontecer de hoje para amanhã, sim, pode acontecer. Talvez o teu dia de ser tocado e ser curado seja hoje. Mas talvez você tenha que continuar caminhando e apertando e empurrando. Ah, mas eu estou sem força, eu sangrei demais. Eu já estou sem um rim. Eu só tenho 28% do rim. O meu destino agora é hemodiálise. É assim que você quer? O Deus que nós amamos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, esse milagre é para quem está lá fora? Não, fala para o teu irmão, é para nós. É para nós. Não é uma unha encravada. É uma mulher que só tem um rim. Eu peço que o Senhor te fortaleça nessa noite. Eu peço que o Senhor gere em você força. E que você não desista. E que você veja um milagre chegando. Empurra, empurra. Se você está cansado, peça a Deus força, mas não desista. Não desista. Você vai ver o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E tudo vai mudar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te imploro agora a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor por nós. Faz esse milagre sobre nós. Faz esse milagre sobre a tua igreja. Nós queremos permanecer no Senhor, certos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa a tua igreja na volta para a sua casa. Abençoa a nossa fé, Senhor, para que nós não desistamos, pelo contrário, que nós tenhamos a certeza de que se não foi hoje, será amanhã, e que se não for amanhã, vai ser depois da manhã, e se não for depois da manhã, vai ser depois de amanhã, mas vai chegar. Basta uma palavra tua, Senhor. Nós estamos esperando a tua palavra, Senhor. Faz o teu milagre, Senhor. Meu irmão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai esteja sobre você, que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça, e que você não desista. E a Ele, a Jesus, que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, vai na paz. Eu esqueci de passar um vídeo para vocês. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Sentem um minutinho, pode ser? Por favor. Toda essa questão do meu aniversário, né? Mas as coisas do Senhor são mais importantes. Assiste o que vai acontecer, porque vai ser uma bênção. E aí nós vamos embora. Em que a terra encontra o céu. E quando isso acontece, vidas são transformadas. Enfermidades não resistem. Correntes são quebradas. O sobrenatural invade o natural. Os céus estão prestes a se abrir. Open Heavens, restaurando o fogo do altar. 4 dias. Uma única atmosfera, uma única presença. 13 a 16 de agosto de 2026, com Profeta Graciela Tibalti, Apóstolo Alejandro Rodrigues, na Igreja Resgate,
Entrada gratuita. Você pode assistir ou pode viver. A decisão é sua. O esforço é seu. Gratuito, irmãos. Nós não vamos fazer bilheteria. É gratuito. Todos têm que estar aqui. Nós vamos ver um grande mover de milagres. Amém? Ela é uma mulher de milagres. Então, se prepare para coisas sobrenaturais. Deus te abençoe. Vai na paz. Obrigado, viu? Se você precisar de oração, vem aqui para frente que nós